Nesse episódio do BetaCast, gravado durante o BetaCon 25, eu recebo Geibson dos Santos Justiniano, ele que é controlador-geral do estado do Amazonas. Ele trouxe reflexões sobre o tema Boas Práticas no Ecossistema de Controle Interno da Administração Pública aqui no BetaCon, no palco do BetaCon, e compartilhando a experiência do estado na construção de uma gestão mais eficiente, transparente e responsável. Muito obrigada, controlador, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, eu que agradeço a todos da BetaCon, agradeço por estar aqui com você e fico à disposição aí para trocarmos um pouquinho de ideias aqui. E para começo de conversa, quero que você nos fale qual que é o papel estratégico do controle interno para fortalecer a gestão pública e também garantir transparência. Hoje, na verdade, a gente vem passando por algumas mudanças de paradigmas no controle como um todo. Eu chamo isso de ecossistema do controle, que a gente pensa no controle muito relacionado a auditorias, a prestação de contas, mas isso é algo interessante, é importante, mas ele não pode funcionar de forma isolada. Essa frente, esse eixo tem que estar coadunado com os outros eixos da transparência, da ouvidoria e da corregedoria. Por quê? É com base na transparência que eu conheço como os atos, as condutas administrativas estão sendo realizadas. Conhecendo as condutas e os atos da administração pública, eu permito a participação ativa do cidadão, da sociedade civil, por meio da ouvidoria, pelos canais de irregularidades. Com base nisso, eu permito que ele denuncie e, com isso, alguns levantamentos, alguns controles, algumas medidas podem ser levantadas e investigadas para a correção da conduta administrativa. Nesse levantamento, verificando-se que o servidor cometeu alguma improbidade, cometeu algum desvio funcional, entra o papel da corregedoria para fazer a aplicação de penalidades e de medidas pedagógicas para que o bom funcionamento da administração pública ocorra. E, Geibson, tu poderia destacar para a gente algumas práticas que já são implementadas lá no Amazonas e que pode aí servir de inspiração para outros estados, até municípios também? Uma das frentes que a gente, desde 2023, vem aprimorando é tentar ajudar as unidades gestoras do governo do estado do Amazonas a fazer a proteção de dados, porque esse é um vetor muito importante. Por meio da proteção de dados, eu permito a participação ativa do cidadão na fiscalização da coisa pública, na fiscalização da prestação de serviço por parte das nossas unidades, permito proteger os dados dos colaboradores, permito um funcionamento mais ético, propiciando uma implementação de valores fundamentais, como privacidade, liberdade de expressão. Então a gente conseguiu criar um núcleo normativo, a gente não está esperando só pelos expedientes da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós mesmos fazemos uma análise daquilo que a gente tem como entendimento, como interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados e que a gente deve aplicar no âmbito da administração pública para proteger os dados dos cidadãos, dos colaboradores, dos servidores, enfim, de todos aqueles atores que permeiam nas nossas atividades. E sobre isso que você falou agora, quais que foram os principais desafios que vocês enfrentaram ao implementar tudo isso? Eu sou da segunda gestão do nosso governador atual, o governador Wilson Lima. Ou seja, estou lá desde dia 1º de janeiro de 2023. Quando eu trouxe essa responsabilidade para a Controladoria Geral do Estado ser vamos dizer, o órgão central normatizador, né, regulamentador de proteção de dados no âmbito do governo do estado do Amazonas, nós não tínhamos conhecimento da realidade do estado. Nós adotamos uma medida muito simples, que aí permitiu a gente ter um ponto de partida e para saber qual é o ponto de chegada, né, que talvez não seja um ponto de chegada estático, sim, qual é o horizonte que nós deveríamos ter como rumo. E aí a gente fez um diagnóstico. Nós criamos alguns formulários padrões, utilizando alguns aplicativos na internet, para levantar qual era o nível de implementação ou de cumprimento acerca de proteção de dados pessoais que cada unidade gestora tinha. Então, um simples diagnóstico permitiu a gente avançar, porque a partir do diagnóstico a gente entendeu o que precisava ser feito. E, Geibson, quais que foram os ganhos adotando, né, esse ecossistema de controle? Quais foram os ganhos para quem está, tanto para o cidadão, mas também para quem está atendendo essas pessoas? Olha, nós tivemos muitos ganhos. Primeiro, nós avançamos muito em transparência pública lá. Quando nós assumimos a controladoria, o governo do estado, o estado do Amazonas, o executivo do estado do Amazonas, estava em 20º alguma coisa entre 27 entes da federação, que são os estados membros e o Distrito Federal.
E já em 2023, nós conseguimos selo diamante no Programa Nacional de Transparência Pública da ATRICON, né, das Associações de Tribunais de Contas. 2024, repetimos essa avaliação e a expectativa de 2025 é que a gente tenha uma nota muito boa, estamos almejando até nota máxima, vai depender ainda do resultado. E tudo isso com base de adoções de, vamos dizer assim, posições estratégicas do que a gente queria alcançar, da forma como a gente queria atuar. Então a gente investiu muito em transparência, muito em ouvidoria, e o controle, ele foi a galope. Ele acabou sendo induzido para um cenário de boas práticas. Porque você melhorando a ouvidoria, você permite que o cidadão, num ambiente democrático, denuncie as irregularidades, porque ele passa a ter mais conhecimento dos atos praticados pela gestão pública, porque a transparência evoluiu, o nível de transparência evoluiu. E com base nisso, a controladoria tem mais expediente para conhecer a realidade de cada unidade, porque está vendo ali o cidadão participando efetivamente, denunciando problemas, denunciando uma falta de atendimento ou de algum serviço que não está sendo ofertado, né, um serviço público que não está sendo ofertado. Então a gente melhorou, vamos dizer assim, a gente buscou um aprimoramento das nossas atividades com base em simples medidas de boas práticas, de aprimoramento, de medidas administrativas, mas também investimentos em tecnologia. Jameson, para a gente finalizar aqui, eu queria que tu falasse, para quem vai te ouvir aí sobre tudo que vocês implementaram e também querem fazer parte dessa transformação, o que esses gestores, enfim, essas prefeituras, qual que é a virada de chave? O que eles precisam mudar ali no pensamento? Eu acredito o seguinte, ainda hoje eu recebo algumas ligações de pessoas que não compreendem o papel de uma auditoria no controle interno. Eu ouso dizer que hoje o melhor amigo do gestor público é o controle interno. Se ele souber utilizar os relatórios da auditoria para fazer medidas de autocorreção. Eu falei ainda há pouco aqui no meu painel aqui do Betacon 2025 sobre boas práticas, né, como você mencionou. E eu disse ainda há pouco que uma das medidas, sem normatização nenhuma, mas só olhando para como o controle pode atuar em regime de colaboração com a gestão. Nós institucionalizamos lá no âmbito do Estado a lógica da dupla visita. O que é a lógica da dupla visita? A equipe de auditoria vai até uma unidade, olha os problemas, aponta os problemas, diz, olha, apresenta um relatório preliminar, não conclusivo, sem apontar como achado de auditoria, né? Ou seja, como um problema de auditoria, e diz o seguinte, olha, encontrei essas situações aqui que precisam de algumas medidas de correção. Há um tempo, não é um tempo muito razoável, um tempo exíguo mesmo, não é um tempo que a gente pode dizer que dá para resolver tudo, mas existe um tempo ali mínimo de 2 meses, 3 meses, que a equipe de auditoria vai voltar para verificar como a gestão se posicionou em relação àqueles itens que foram apontados como itens necessários de correção. Então essa lógica da dupla visita, essa lógica de regime de colaboração, tira aquela pecha da auditoria como uma pecha negativa, como uma conotação negativa de querer apontar problemas, de querer colocar o gestor público numa situação complicada, e traz a auditoria como um mecanismo importantíssimo de colaboração para a gestão pública. E eu vou dizer um detalhe. Eu fui procurador do trabalho e nos anos de 2011 a 2013 eu fui procurador-chefe da 11ª região, que são os estados do Amazonas e Roraima. E eu fui executor de uma obra pública lá. Uma das coisas que eu percebi foi que eu tinha que trabalhar muito com a auditoria interna do Ministério Público da União. E eu trabalhei muito, perguntava qual era a posição deles em relação a determinados atos que eu ia tomar, determinadas medidas que eu ia realizar. Isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Terminei minha gestão com o CPF limpo, com as minhas contas aprovadas, sem ressalvas. E o que eu quero te dizer com isso? No âmbito dos estados não é diferente. Os tribunais de contas, voltando aqui um pouquinho, lá os trabalhos das auditorias internas, que é o trabalho também da Controladoria Geral da União em relação ao Executivo Federal, ele subsidia 90% ou mais do trabalho do Tribunal de Contas da União enquanto controle externo. No âmbito dos estados e dos municípios não é diferente. Se eles se preocuparem em fazer um bom trabalho
prestar informações com substância, contundentes, fazer os esclarecimentos necessários, esses trabalhos de auditoria, esses relatórios de auditoria ou pareceres de auditoria vão contribuir decisivamente para a aprovação das suas contas lá no controle externo. Então é hoje entender que esse ecossistema do controle ele é vital para o gestor público. Primeiro, para que ele preste serviços em nível de excelência, para que ele realize uma gestão pública com boas práticas, mas acima de tudo, que ele faça uma prestação de contas que mais tarde lá ele não venha a ter problemas. Tá? Então acredito que essa é uma visão que tem que se ter do controle, desse ecossistema do controle interno. Jameson, muito obrigada. Antes de começar aqui, eu falei que eu tinha certeza que a gente ia ter uma grande aula aqui nesse episódio e posso confirmar que foi realmente isso. Jameson, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui no BetaCast. Eu que agradeço o trabalho de vocês, tá? Foi uma honra estar aqui e quem sabe em outras oportunidades a gente possa estar junto de novo. Um grande abraço. Com certeza. E esse foi mais um BetaCast. Até a próxima.